A travessia de Israel pelo Mar Vermelho foi uma ação extraordinária de Deus em favor do seu povo. Na noite da Páscoa, o juízo divino incidiu sobre Faraó e sobre as famílias do Egito. O anjo do Senhor feriu os primogênitos do Egito. E agora, Faraó, que se considerava um Deus, sentindo-se humilhado, derrotado pelo Deus de Israel, chama Moisés e diz: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vão embora todos, vão e adorem ao Senhor. Os próprios egípcios começaram a insistir com os israelitas para que eles se apressassem e saíssem logo, deixassem logo o seu território. Os egípcios deram aos israelitas objetos de ouro, prata, vestes, tudo o que eles pediam, conquanto que eles saíssem logo. Assim, Deus fez provisão para que os israelitas tivessem tudo aquilo de que teriam necessidade também depois no deserto. Naquela mesma ocasião da Páscoa, Deus estabeleceu que todos os primogênitos machos, tanto dos homens como dos animais, que nascessem, pertenceriam ao Senhor, como símbolo das primícias das bênçãos de Deus. Os primogênitos dos animais eram sacrificados, e os primogênitos dos homens eram resgatados através de sacrifícios de animais, mas os primogênitos dos homens seriam dedicados ao Senhor. O êxodo de Israel, a saída do Egito, foi o mais extraordinário relato ocorrido nos tempos bíblicos. Um extraordinário momento da intervenção de Deus em favor de seu povo. Moisés havia sido treinado no Egito para dirigir exércitos. Assim, os israelitas, antes do êxodo, já foram organizados por tribos, regimentos, batalhões, famílias. E dessa maneira eles saíram como uma multidão organizada rumo ao deserto. E durante os próximos 40 anos permaneceram com aquela organização original. Ao saírem do Egito, eles formavam uma organizada caravana. Lenta a princípio porque haviam idosos, crianças, animais, e nesse passo eles andavam. Levaram consigo também os ossos de José, que lhes fizeram prometer que fariam isto depois da sua morte, ao retornarem para Canaã. Dois pontos-chave são interessantes nós destacarmos no momento do êxodo. O primeiro deles está em Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22, quando o texto bíblico diz o seguinte: o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus guiou o povo de Israel no deserto, na sua saída do Egito, protegendo do calor do sol durante o dia através de uma nuvem, iluminando o seu caminho durante a noite. Outro ponto importante que nós observamos é que, olhando o mapa da Palestina, nós percebemos facilmente de que havia a possibilidade natural de, ao saírem do Egito, da terra de Gósen, caminharem por terra seca, por uma estrada em direção à Palestina. Uma estrada que os conduziria de Gósen a Canaã em 11 semanas. Porém,
impressionante. Ao saírem do Egito, o Senhor os guiou em direção ao Mar Vermelho. Um caminho intransponível aos olhos humanos. E ordenou que acampassem diante do mar. 2 motivos são apresentados na Bíblia pelos quais Deus seguiu essa estratégia. Ele os conduziu em direção ao Mar Vermelho. Primeiro, Êxodo 13:17 diz: Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa e, vendo a guerra, torne ao Egito. Qual o problema? Se andassem pelo caminho mais fácil, mais próximo de Canaã, Israel não estava preparado para enfrentar os filisteus que moravam no caminho. E ao sobrevirem à guerra, eles poderiam temer e retornar para o Egito. E havia mais um problema adicional. As intempéries do deserto poderiam logo desanimá-los. E assim, muitos pressionariam em voltar para o Egito. A viagem do Egito para Canaã era um caminho, uma viagem sem volta. Era sair para ir, para ficar. O segundo motivo da estratégia que Deus usou ao conduzi-los para o Mar Vermelho. Êxodo 14:4 diz assim: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. O segundo motivo pelo qual Deus os levou na direção do Mar Vermelho é que quando o Faraó foi avisado pelos seus oficiais de que Israel havia partido, endureceu o Senhor o coração de Faraó para mostrar o seu poder. E assim Faraó reuniu o seu exército e partiu atrás dos israelitas, alcançando-os junto ao mar. Na verdade, as soluções de Deus são diferentes das nossas. Se Israel tivesse saído do Egito e seguido para Canaã por terra firme, eles teriam sido alcançados pelos egípcios e levados como cativos de volta. Assim, o caminho do Mar Vermelho era o caminho de Deus para salvá-los de Faraó. Agora, ali diante do mar, eles foram colocados à prova, numa situação desesperadora. Em frente a eles o mar, atrás Faraó com seus exércitos. Eles somente poderiam ser salvos através de um ato de intervenção divina. No Mar Vermelho, Deus manifestou o seu poder, destruiu os exércitos de Faraó e salvou Israel. Muitas vezes em nossa vida, Deus escolhe para nos salvar o caminho do Mar Vermelho. Por vezes, quando nós nos convertemos, surgem profundas mudanças em nossa vida, problemas, perdas de emprego, residência, amigos. Sentimos-nos muitas vezes pequenos diante dos desafios. Mas é quando nós aprendemos a confiar em Deus e quando Ele apresenta as verdadeiras soluções para a nossa nova vida. Assim é que quando Deus percebeu que Israel estava naquela situação e Israel clamou ao Senhor, Deus enviou através de Moisés 4 mensagens. E elas eram: primeira, não temais. A sua confiança deve estar no Senhor. Segunda, aquietai-vos, fiquem firmes. Eles deviam aguardar a intervenção de Deus. Terceiro, vejam o livramento que o Senhor vos fará. Abram os olhos para as ações de Deus diante de vocês. Quarto, o Senhor lutará por vocês. É curioso que os próprios egípcios na travessia do mar perceberam isso, que Deus estava lutando por Israel. E agora, a travessia do Mar Vermelho, que foi o mais extraordinário evento da história do mundo antigo, mostrando Deus salvando o seu povo. Naquele momento, o Senhor disse a Moisés: Moisés,
levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. E aí alguns fatos extraordinários começaram a acontecer. Primeiro, o Senhor que antes ia adiante de Israel guiando-os na forma de uma nuvem, retirou-se de diante de Israel e colocou-se como uma nuvem entre Israel e os egípcios, que vinham atrás deles. Assim, se pela sua parte de trás a nuvem escurecia o caminho para os egípcios, que eles não conseguiam andar, na parte da frente a nuvem funcionava como uma coluna de fogo, iluminando o caminho de Israel à frente. E a ordem de Deus, através de Moisés, diante do Mar Vermelho, foi: diga ao povo que marchem. Moisés levantou o seu braço, o seu cajado, o mar se abriu, as suas águas se dividiram, formou-se um longo caminho. Nesse momento, anoitecia. A travessia do Mar Vermelho, lembremos-nos, ocorreu durante a noite. E o outro ponto importante é que a Bíblia diz que o Senhor fez soprar um forte vento oriental durante toda a noite. As águas do Mar Vermelho se dividiram em duas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas lhes foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. Caminhava a pé enxuto pelo meio do mar. Terceiro ponto impressionante. Durante a noite, vendo que os israelitas haviam entrado no mar seco, os egípcios também seguiram o mar adentro tentando persegui-los. Mas não conseguiam se aproximar dos israelitas, porque a nuvem entre eles não o permitia. E o Senhor alvorotou os exércitos, os cavalos dos egípcios. Seus carros se emperraram e eles não puderam andar. Assim é que Êxodo 14 diz que ao romper da manhã, o povo de Israel já estava do outro lado. Deus mandou que Moisés outra vez estendesse o braço. E as águas do Mar Vermelho se juntaram. E os exércitos de Faraó que estavam no meio do mar foram tragados pelas águas do Mar Vermelho. Na travessia do Mar Vermelho, Israel conheceu quem era o seu Deus, o seu poder, a sua força, a necessidade de confiarem nele, de amá-lo, de segui-lo, de avançar pela fé e esperar a tua atuação. Quando chegaram ao outro lado do Mar Vermelho, Moisés compôs um grande cântico centrado em Deus, mostrando quem ele é, a sua força, mostrando o que ele faz, seu poder, sua salvação. E Moisés exalta ali a bondade de Deus para conosco, sua guia e sua direção. No Apocalipse, nós lemos que esse cântico de Moisés será entoado pelos remidos na nova Jerusalém celestial, na Canaã celestial, quando eles exaltarão a bondade e a benignidade do Senhor, após haver atravessado o Mar Vermelho desse mundo, estando agora na Canaã celestial. Enfim, nessa semana nós aprendemos que vivemos num mundo de pecado que tenta nos escravizar como o Egito. Porém, você e eu fomos libertados por um ato divino, a morte de Cristo na cruz do Calvário, que nos abriu o caminho até o trono da graça celestial. A ordem que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés diante do Mar Vermelho foi: diga ao povo que marche. Hoje, nesse mundo de pecado, diante do Mar Vermelho dessa vida, no Egito desse mundo, Deus nos dá a mesma ordem: marchem, caminhem pela fé, rumo à Canaã celestial. No caminho da conversão, no caminho do serviço, num caminho que é um caminho sem volta, porque o caminho para a Canaã celestial é um caminho sem volta. Mas é um caminho de herança eterna para aqueles que amam a Deus, para aqueles que o seguem, para aqueles que desejam pertencer ao Israel de Deus. Que o Senhor nos bendiga
e nos encha de fé.